Fala aí, seja bem-vindo ao UX Motion Talks, o podcast do Motion Design centrado na experiência do usuário. Meu nome é Felipe Silveira e aqui comigo está o Pedro Aquino. E a gente vai trocar ideia sobre tudo que está por trás desse mercado que vem crescendo exponencialmente no Brasil e ao redor do mundo. Fala galera, então a gente está aqui com mais um UX Motion Talks. Hoje a gente vai trazer um tema que ele é muito interessante porque diversas vezes a gente vê os desenvolvedores, eles ficam meio confusos porque quando vê uma animação complexa, alguma coisa ali que os animadores projetam para ser implementados, eles ficam com aquela dor de cabeça, com aquele estresse de vocês não pensam nos desenvolvedores, que é uma parada que vai acabar dificultando, que vai demorar pra caramba para implementar. Só que acontece que de uns anos para cá a gente tem tido diversas ferramentas que têm facilitado a implementação de animação, né? Então esse episódio aqui vai ser exatamente para a gente apresentar para vocês algumas das ferramentas mais utilizadas hoje em dia dentro do contexto de UX Motion, que facilita essa conversa entre a animação e os desenvolvedores. E, obviamente, estou aqui com o Felipe Silveira. Beleza, meu caro? Como é que Fala, tá? Pedro, tranquilo? É isso aí que você Beleza. falou, cara. A gente vai falar das principais ferramentas que nos últimos anos estiveram presentes aí, né, no universo do Xmotion e principalmente que permitiram isso aí que você falou, cara, que facilitar, eu diria que, vamos lá, estreitar aí esse espaço entre a ideia e o projeto da animação, da interação e, de fato, a sua implementação, né? Porque Exato. o grande problema de não termos, digamos, tantas animações, né, uns 10 anos, né, pra cá, 10 anos atrás, na real, é porque era muito difícil, né, cara? Era muito difícil você conseguir implementar. Porque como é que era, no fim das contas, né? A gente tinha, digamos, ali, designers ali envolvidos na interface e tal, e normalmente os designers seriam quem às vezes ia pensar em adicionar uma animação, às vezes teria até algum animador que teria feito, às vezes, uma animação, um protótipo e tal, e aí passava-se isso pro desenvolvedor e falar, se vira aí, cara. Vai, replica isso aqui na interface, dá o seu melhor. E a gente fala muito, né, Pedro, ao longo com nossos alunos e tal, que o desenvolvedor, ele é o melhor, assim, em fazer código, né, e, tipo, entender código e tal. Isso já são, anos e anos e anos de estudo para você conseguir chegar num nível de excelência nessa parte. Do outro lado, para você ser um excelente também motion designer, um ex-motion designer, também são muitos anos de estudo, de prática e tudo mais. Então é difícil você exigir de uma pessoa que ela tenha tanto conhecimento, assim, de programação quanto de animação para entender até conceitos básicos, né, Pedro, de timing, de easing, para conseguir fazer aquilo em código. Então existia esse mundo antes de ferramentas entrarem no nosso meio, né, ferramentas a conectarem com outras ferramentas nossas de design. E esse mundo anterior, né, e o mundo atual, e esse mundo atual é onde a gente teve esse crescimento, esse boom do Xmotion Design. São ferramentas que até foram certos indicativos para nós, né, Pedro, enquanto a visualizar e entender que essa é uma área em crescimento, em ascensão, tipo, isso lá atrás, né, a gente viu, cara, olha o que tá saindo de ferramentas. Tipo, primeiro, se tá saindo uma ferramenta dessa, significa que tem necessidade para isso. Se tem uma necessidade, tem uma demanda para isso, então a gente vai precisar de profissionais que entendam disso. Então, enfim, a gente vai abordar aqui as principais. Tem várias, né? Só vou deixar claro aqui no começo, né, Pedro? Tem várias ferramentas. Então, a gente não vai falar de todas que existem, porque acho que ninguém consegue falar de todas elas, mas a gente vai falar das principais, as que tiveram o maior impacto no UX Motion que a gente conhece hoje em dia e lá atrás também. E a gente vai também fazer algumas menções de outras aí nesse processo. Você vê que é justificável, assim, a gente perceber, a gente vê os desenvolvedores, né, ficando meio bolados com relação a tudo isso, porque historicamente falando, de fato, era muito trabalho. A gente tinha ali desenvolvedores, assim, especialistas em criar animações através do código, alguns poucos até muito bons, tá? Ou seja, eram como que animadores de código, né? Então... Sim. E aí eu lembro, cara, foi há 7 anos atrás, quando a gente começou o XMD,
que lançou ali o Body Moving. Foi uns 7 anos, né, que lançou. E aí Cara, quando foi, acho, lançou, acho que foi quando a gente tava iniciando o XMD, ou se não um pouquinho antes, mas era foi, naquele mesmo período, aquele mesmo foi período. naquele mesmo período. Aí eu lembro até hoje, cara, quando lançou a possibilidade de você animar no After Effects e exportar como código, aí a gente começou a falar, meu irmão, acabou, agora é daqui pra frente, meu irmão, é a ascensão absurda, porque você está unindo ali o programa, né, o software mais utilizado para animação 2D pelos motion designers do mundo inteiro. Você está fazendo com que você consiga animar dentro do After Effects e exportar como código. Então, as possibilidades disso são infinitas. Tanto que naquela época mesmo eu lembro que lançaram um jogo todo feito, né, com Uhum. body moving, então com jogo lá interativo, etc e tal. Então, de lá para cá, a parada foi crescendo cada vez mais. Então, acho que a gente poderia, Felipe, começar a falar sobre o body moving, né? Que Isso, foi o isso, isso. primeiríssimo. Então, o que é curioso do Body Moving é que foi um cara só que fez, né? Uma pessoa só por trás da criação dessa ferramenta. E isso era nada mais nada menos que um plugin, né? Um script pro After, Uhum, né? uhum. E o que ele fazia é que ele permitia você exportar ali o que você animou no After Effects em um arquivo JSON, né? Que hoje em dia já é mais conhecido, mas que seria ele tocaria em SVG, né? Ou seja, tocaria nativo de forma vetorial na web. Então eu lembro que a gente gerava ali o arquivo body moving, aí tinha, né, tinha um player, ainda tem, né? Tem um player que você põe na página, depois você só carrega ali no código o JSON naquela parte. E aí, mas assim, por que isso foi, né? Que a gente fala que é revolucionário essa questão. Então, primeiro foi, claro, a gente tem esse ponto que a gente mencionou, né? A gente não depende do programador ter que entender de animação para tentar replicar algo que um designer, né, fez, mas a gente conseguia pegar os motion designers, que são ali os melhores em questão de criar movimento, né, de criar animações. A gente conseguia ter eles construindo animações para interfaces, né, no caso do Body Moving, para interfaces web, de forma que o que ele via no After Effects era exatamente o que ia sair na página, no site. Então, tipo, isso, né, hoje em dia, é engraçado, a gente fala disso hoje em dia, né, Pedro? Às vezes, para quem não tava lá antes, né, não consegue entender o impacto disso, né, o impacto de você poder ter Sim. animações de alta complexidade, de alta fidelidade rodando de forma nativa dentro de uma página web. E isso é esse ponto, da questão tipo, o que você vê no After é o que vai sair no final. Claro, tem limitações, né? Tem várias limitações em termos do que você pode fazer com a animação. Não é o que fazer com a animação, mas tipo de ferramentas, efeitos e coisas que você tem no After Effects à sua disposição e o que no final você consegue jogar para o Exportar. código. Uhum. Mas a base da animação em si, né? Tudo que é propriedade de movimento, né? Escala, rotação, posição, opacidade, tudo isso tá ali disponível. Ou seja, o movimento em si a ser criado, ele não tem limite, né? O motion designer, o ex-motion designer, ele poderia criar a partir dali o movimento da forma mais perfeita possível, usando aí, né, Pedro, a famosa curva de ouro ali Curva de ouro. da, da E animação, do garantir que a curva motion. de ouro e garantir que a curva de ouro ia ser implementada. Porque até hoje, né, tem alguns tipos de animação, que a gente vai até falar de uma ferramenta dessa, né, tipos Uhum. de animação que você não exporta a animação em si, você exporta exatamente os specs ali, como é que é o timing e o spacing. Então ali você já define como é que é essa curva de ouro, né? E antigamente, cara, não tinha como. Você podia às vezes criar uma animação muito bem feita, e aí na hora do desenvolvedor implementar aquilo, ele cagava tudo. Tipo, porque ele não tem a menor ideia. Ele não tem a menor ideia. Não é por Ele ia maldade, pelo é olho. apenas Não, a conhecimento que ele não maldade tem, não, né? não é, cara. Tanto que até as pessoas que trabalham com animação, muitas vezes, quando observam o movimento, não conseguem imaginar quanto tempo dura, qual seria o easy in e out. E para os desenvolvedores era assim, ele tinha que olhar ali o movimento e, baseado naquilo, com tentativa e erro, alcançar, né? Então, o body moving, cara, ele chegou ali de uma forma totalmente disruptiva, né? Porque você começou a poder
ser muito mais criativo, trazer uma experiência muito mais imersiva, muito mais delightful. Então a gente teve a Uhum. possibilidade de trazer coisas que traz ali uma gratificação na hora da navegação. Por exemplo, né, eu lembro uma das primeiras coisas que eu vi assim de animação era aquela página quando você está numa web, aí uma página está fora do ar, por exemplo. Né? Geralmente é aquela Aham. coisa, erro tal, né? Não conseguiu acessar, acabou. Ali a gente já começou a ver o quê? Nessa página, uma animaçãozinha bonitinha acontecendo ali, e aí dentro ali da proposta daquela empresa, daquele produto, você cria uma pequena animação para que aquele momento de que uma página está com erro, está bugada, etc e tal, ao invés de você criar uma frustração muito pesada, simplesmente estar com erro, você bota uma animação fofinha, uma animação interessante, e aí você amacia aquela experiência do erro, do bug. Né? Então a gente começou a ver umas implementações bem assim, né? Dessas Uhum. coisas pontuais. Tanto que o Body Moving ele começou com web, né? Não tinha Não, o ainda Body Moving ele era só web, acho que só depois web, ele né? saiu opção de exportar para Android e tal, mas ele Sim, sempre foi web. Mas enfim, Pedro, o Body Movie então ele era essa extensão, né, essa extensão para After Effects que permitia isso. E você permitia exportação, a gente nem mencionou, mas o principal é que você permitia que isso acontecesse de forma fácil. Era sim, basicamente um botão, é um render e agora está em código. Claro, tem que testar e tal, tinha limitações, mas o fato de você conseguir com um botão, basicamente, né, você renderizar em código, sim. isso já foi revolucionário. E aí veio uma outra ferramenta que hoje em dia ela é bem famosa, né, que é o Lore. E o Lore no começo, até indo um pouco aí na parte de, digamos, de história do Xmotion, assim, tal, se eu não me engano, o Lore foi uma parada que foi construída pela equipe de design do Airbnb. Não era isso, Pedro? Você lembra dessa parada? Era a Eu equipe de design do lembro. Airbnb, que aí eles Sim, pegaram do Body Moving, e a partir do Body Moving, você poderia exportar para Android, para iOS e Web Apps. Então, o que acontece? O Lore, ele trouxe aí essa opção de você não só exportar em código, que o Bodymovie já fazia, mas que esse código pudesse ser implementado em plataformas mobile de forma mais eficiente. Então, pô, a partir daí você não tem mais limite, né, cara? Porque a gente estava falando antes de navegação na web com animações, criando uma experiência cada vez mais interessante, com mais delays e tudo mais. E aí agora a gente podendo trazer essa experiência também mais elevada para o mobile, né, para o celular e tudo mais. O que a partir daí também foi quando a gente começou a ver muito mais animação estando implementado em apps, em rede social, né, na própria navegação dela, né? Então, tipo, exato. o Lore ele teve esse impacto muito grande no começo por permitir isso, né? Outra coisa também que é, foi revolucionário né, na sua época. Sim. E o contexto, quando você vê, quando você compara web com aplicativos mobile, são dois contextos distintos com relação ao quanto de interação você vai criar ali. Sacou? Porque web geralmente não é tão carregado de interação quanto no mobile. Uhum, Isso é fato. O web, tipo, não tem essa coisa de você criar muitas interações. Já quando a gente pensa num produto ali mobile, no smartphone, que você vai tocar, que você vai interagir com a mão, etc., você exige muito mais animação, você exige muito mais micro-interações ocorrendo ali. Então, com o advento do Lore, a gente viu até crescendo mais ainda esse contexto do UX Motion de uma forma muito mais profunda. Ou seja, você pensar detalhadamente em como é que o motion design pode melhorar na usabilidade, o que a gente pode fazer na questão de usabilidade, desde da usabilidade até o delight, a gente poderia falar isso. Por uhum, exemplo, num aplicativo você tem muitas vezes onboarding. Web uhum. você não tem. Né? Então você já começa a pensar, Difícil, é. pô, onboarding você já tem uma possibilidade incrível de, através de animações, pequenas animações, você criar uma primeira impressão daquele aplicativo de uma maneira muito mais impactante. E a gente sabe que a primeira impressão é que fica. Né? E aí a gente começa, né? Pô, menu entrando, saindo, microinteração, botões que você toca e tal. Então,
o Lore, ele trouxe exatamente essa nova era. Eu acho que quando veio o Lore, aí foi quando começou a aprofundar mais ainda todos os conceitos que a gente tem trocado ideia por esses 7 anos, todos os conceitos de UX Motion em si, sacou? Todos os princípios colocados na prática mesmo Uhum. em produtos para mobile, sacou? Acho que pode dizer, Pedro, que o Body Moving ele trouxe essa revolução de forma que a gente podia ter animações de alta fidelidade, alta qualidade Uhum. em interfaces. Só que, como você falou, né, a questão de um aplicativo, o fato de ele ser um produto, ele tem certas demandas na questão da usabilidade que são diferentes da web, Da porque, experiência. é, assim, toda página web, obviamente, ela tem um objetivo, né? Você quer que as pessoas voltem à sua página e tal. Agora, dependendo do que você oferece na página, o que é o seu produto ali, ou o seu serviço que você tem na sua página web, você não quer que a pessoa, você não precisa que a pessoa vá todo dia, né, ali. Agora, muitos Exato. produtos, muitos aplicativos demandam esse retorno para o produto de forma constante. Né? Você vê Uhum. quantas vezes por dia a gente abre a mesma rede social, ou seja, o mesmo aplicativo sendo aberto várias vezes por dia. Porque a Aplicativo de preocupação. banco. Aplicativo de banco. Você vai Exato. fazer lá, por exemplo, vários estabelecimentos aceitam Pix. É aplicativo de banco. Você vai lá, tem que abrir o aplicativo. Então tem toda uma jornada até você fazer o Pix. Você não vai entrar, tipo, você não vai fazer isso em web, sacou? Você tá lá para comprar pipoca, tu vai pagar em Pix. Tu não vai para o computador, não, porra, peraí. Não. Então são. Quando a gente pensa em mobile, a gente pensa numa extensão do nosso corpo. Então é essa que é a diferença. Por ser uma extensão do nosso corpo, ele se torna algo muito mais utilizado no nosso dia a dia como parte nossa mesmo. Então, desde redes sociais até aplicativos de mensagens, aplicativo de banco para fazer transações, enfim, é uma extensão nossa, tá ligado? Então você precisa, como você vai usar várias vezes por dia, aquela experiência ela precisa ser muito bem projetada. Você precisa pensar muito bem em como é que é toda aquela jornada para fazer o Pix, para ser rápido, para ser fluido, para ser fácil de você chegar até fazer um Pix. Isso eu estou dando um exemplo do Pix, mas a Sim, gente sim, pensa em sim. diversas outras coisas, como por exemplo tirar foto, né? Se você pensar como é que a Apple ela lida ali a questão da jornada para você tirar foto, você vê que ela pensa muito mais na experiência do que você vê ali no Galaxy, por exemplo. Uhum. Né? Então, toda aquela jornada até você fazer algo que é diário, é algo que você faz todo dia. Então, a partir do momento que a gente está falando de mobile, a gente está falando de uma necessidade de pensar, de criar estratégias relacionadas à experiência. E o motion centrado na experiência entra aí exatamente para criar algo muito mais fluido, muito mais interessante, sacou? Muito mais fácil de entender. Então a gente pensa na questão da usabilidade, mas também que seja gratificante, que você, enquanto esteja fazendo isso, não seja aquela coisa meio dura, meio, Uhum. sacou? Sistema, que você crie realmente uma experiência gostosa de você executar essas paradas diariamente. Sim. Até porque, para a maioria das pessoas, elas interagem muito mais com interfaces mobile do que web, né? Claro. A grande maioria das pessoas estão muito mais usando o celular, né, para navegação do que abrir um computador e entrar no browser. Uhum. Então, assim, o Lore, né, voltando aqui à questão da ferramenta em si, né? Então, o Lore nada mais fez do que apenas permitir apenas, né? Uhum. Permitir essa integração aí com, com a parte mobile. E isso depois, o Lore virou uma coisa em si, separada, né? Que acho que foi quando entrou como Lore Files, que eles mudaram o nome. E aí o Lore Files tiveram várias propostas também, como um acervo de animações que as empresas, né, podiam já ali inserir, né, diretamente nas suas interfaces, ou até encontrar profissionais para aquilo. E ele veio crescendo, desenvolvendo e criando vários desmembramentos a partir do que era inicialmente só a exportação para mobile. Então, hoje em dia, você tem até um editor, você pode tipo exportar a animação do After e você consegue, por exemplo, coisas básicas como mudar a cor de certos elementos direto ali nele, sem que você tenha que abrir o código para fazer isso, Uhum. sem que você tenha que voltar no After, mudar o elemento para exportar novamente.
Uhum. Até hoje em dia ele se atreve a você usar o lore pra animar, pra criar animações. Então, tipo, e assim, na verdade, até a gente pode voltar um pouco, né, que essa necessidade de animar para interfaces, ela meio que sempre existiu. Na verdade, se a gente para pra pensar, a gente tinha isso por um tempo, a gente deixou de ter, e depois veio com tudo. O que eu tô querendo dizer? A gente tinha o Flash, né, cara, no início da Sim. internet. E aí depois a gente teve a questão do HTML5, né? A Apple, por exemplo, foi uma das que começou a cortar o Flash e tal. No HTML5 a própria Adobe criou um app, né? Eu não sei se a galera conhece o Adobe Edge, se não me engano, acho que era assim que ele chamava, Ed. que é, Aham. DGE, que a Uhum. proposta era você animar em HTML5. Só que por algum motivo ele não tinha a qualidade, a praticidade de animação que o After proporciona. Sim. Então não teve uma adoção e tudo mais. Tiveram várias ferramentas também que tinham essa proposta de você poder animar nelas e delas você exportar para a web. Então o Lore começou a integrar umas coisas assim depois. E a principal função do Lore que a gente vê é principalmente para a gente poder integrar animações que são complexas dentro de interfaces, né? Então a gente fala muito de microinterações, que microinterações às vezes a gente vai inserir muitas coisas acontecendo numa microinteração em termos de complexidade de movimento, né? Não assim que tem que ser uma coisa carnavalesca, cheia de coisa acontecendo, mas a complexidade do movimento em si, né? Máscaras e elementos que entram e saem. Então, essas coisas complexas que você for parar a pensar a nível de programação, fazer isso manualmente, você tem que quebrar isso em etapas enfim, e reconstruir ali, dá muito trabalho, né? Quase que Tanto que a impossível gente fazer. vê, tanto que a gente vê como fenômeno disso, né? Levando pro extremo, que a gente sempre fala durante esses anos todos, é o Duolingo. Se não Sim. fosse o Lore, a gente não teria essa possibilidade do que o Duolingo é, né? Porque Então você vê que exatamente, é um fenômeno. inicialmente ele foi construído em Lore, né? Ele foi construído todo em Lore, né? Aí recentemente tem outra, né? A gente vai Mas falar já você vê dela. que é um fenômeno ali. Tanto que o Duolingo ele chegou a falar isso lá, o depoimento dele, de que não seria possível fazer o que a gente fez sem o advento do Lore. Então, Sim, né? Só que o que acontece, como você falou, é para animações mais complexas, é para animações prontas. Então você tem elementos que você anima e você exporta aquele elemento que vai ser implementado. Só que na interação, Felipe, a gente tem diversas situações, diversos uhum. momentos em que você não vai ter um elemento animado que você cria no After Effects. Às vezes é apenas um feedback animado, às vezes é uma pequena transição, né? É o Como por movimento em exemplo, si, né? o movimento em si, exatamente. Então a gente pensa em parâmetros como posição, escala, opacidade, cor. Então, às vezes, vamos supor, você vai tocar num botão, né? Aquele botão tem ali um feedback de mudança de cor e escala. Você não vai animar esse botão no After Effects e exportar pelo Lore para ser implementado. Não, nesse caso você só precisa exportar o timing e o spacing, ou seja, quanto dura a animação da interpolação daquele parâmetro, no caso ali, vamos supor, Uhum. da escala e da cor, como é que é o easy in e out, e aí essa documentação você passa para o desenvolvedor para implementar em todos os botões, por exemplo, né, de um Uhum. aplicativo. E aí, para isso, Felipe, a gente tem um script que qual é o nome? Fala aí pro É o pessoal. Inspector Spacetime, Inspector Space se Time. não me engano, ele foi construído pela galera da Google, Uhum. né? E exatamente isso que você falou, né, Pedro? Tipo, nem tudo que a gente faz, por exemplo, com o Lore, a gente vai, digamos, na prática, o Lore é a melhor maneira de implementar. Porque a questão, você falou o exemplo do botão, né? Qual a questão do botão? Normalmente interfaces ela possuem o mesmo design de botão. Assim, a maioria dos botões vão ter o mesmo design, tipo, ou pelo menos vão ter uma sequência de botões aí ao longo da interface que você espera que vão ter o mesmo design. Porém, a informação do botão pode ser diferente. Às vezes é um botão tipo de. Às vezes né, o design do botão que é um botão de login, às vezes o design de botão que é um botão de comprar, sabe? É o mesmo Uhum. design, só que a informação dentro dele é diferente. E como é Uhum. que você faz no Lore para você ter essas variações de design, né, de botões? Você tem que criar basicamente botões isolados, né? Um botão para uma coisa, um botão para outra coisa e tal. Ou
no código ali, o programador ele vai só mudar o nome da parada, mas ele vai inserir esse botão diversas vezes em cada tela da interface. E o Inspector Spacetime, né, o que ele faz? Como você exporta os specs, né, o que ele permite a gente exportar os specs direto do After Effects. Então a gente seleciona ali os Uhum. keyframes daquela camada, daquelas camadas, e ele vai dizer, foi a escala saiu de 0 para 100, de 0 para 100, depois de 100 para 95, depois de 95 para 100 de novo. E aí vai Uhum. falar, não, essa aqui é a curva de easing, e vai dar ali como curva VZ, né, Pedro, se eu não me engano, Uhum. os Uhum. parâmetros. Uhum. E, enfim, e aí o programador ele vai somente inserir essa informação da animação como resposta ali do feedback, como você falou. Né? Então isso é muito mais leve do que inserir o mesmo lore em cada tela que tiver que ter um botão. Então é uma coisa que facilita muito essa questão também. Por exemplo, tem outro tipo de animações que não tem como você pensar em implementar com lore. Né, você como UX designer, você vai pensar não somente, a gente não vai ficar só fazendo micro-interação para sempre, a gente vai pensar a interface, a experiência como um todo. Então, a Uhum. transição, por exemplo, entre telas, de um elemento para outro, essa transição ela é um pensamento do UX Motion Designer e ele tem que ser implementado. Então, você não tem como telas são. Imagina, ô Pedro, você é uma rede social onde você tem a primeira tela que é um feed e a transição para a tela que é o perfil da pessoa. O feed, cada segundo que você atualizar ali já mudou, né? Uhum. Então, tipo, como é que você vai criar uma animação ali já, sabe, com o que seria o feed atualizado? Não tem como, sabe? Porque aquilo é dinâmico. Então, para coisas que são dinâmicas, principalmente na interface, o Inspector Precise é melhor por isso, porque você permite mandar só aquela informação do que é animado, de como que é animado. Então, no caso de transição, se é uma transição, digamos, básica, né, de deslocamento, né, sai de uma tela e entra outra. Você consegue passar ali, não, ó, quando fizer isso, é essa a duração dessa animação, esse aqui que vai ser o easing, essa aqui é a curva, aqui é o pico de Uhum. velocidade e tal. A E gente você entra. consegue, Fala aí, fala aí. você consegue passar isso de forma assim, muito rápida. Acho que Sim. a questão dessas ferramentas todas que você está falando aqui, Pedro, é a velocidade que a gente consegue passar isso. Que não é uma coisa tipo assim, a gente tem que parar e conectar vários pontos para conseguir encaixar com o que é ali na programação. Não, cara, é coisa de um botão que você aperta e, pum, passa ali pro desenvolvedor e aí ele vai conseguir implementar, interpretar, enfim, inserir aquilo de forma Exatamente. muito mais prática, né? E aí, quando a gente pensa isso de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais sistematizada, a gente entra na questão da criação de tokens, né? O que, que seria o Sim. token? O token ele é basicamente ah, a- um ente que encapsula informações de movimento e animação, né? Então, por exemplo, você cria o token de a interpolação de posição. Aí você pode criar, por exemplo, 3 tipos de token. É, o longo, o médio e o curto, por exemplo. Então, você só com esse códigozinho, que é o token, né? Então, curto, longo e médio, o próprio desenvolvedor usando esse token, ali dentro já vai estar encapsulado a informação do timing e o spacing daquele tipo de animação da posição. Sacou? Então Uhum. você consegue escalar de uma maneira. Você pode criar token para mudança de cor, para fade in, fade out, ou seja, você consegue sistematizar com diversos tokens esse padrão de movimento que você tem por toda interface, por todo produto. E aí os desenvolvedores nunca vão precisar nem tocar em qualquer animação. Basta usar aquele token que já foi definido pelos UX Motion Designers dentro ali da empresa e pronto. Então, quando você pensa nesse tipo de animação, o Inspector Spacetime é, tipo assim, disparadamente o mais essencial e ideal que você precisa ter ali. E te falar, Felipe, eu acho que talvez seja o mais utilizado. Acho que tem muito mais disso no Na contexto de prática, produtos, né? de produto, eu ia falar isso. Na parte de Exato. produto, empresa de produto, principalmente na construção né, do motion system, né? Então, na parte de motion, dos design Uhum. systems de empresas de produto, você vai usar muito mais um Spectrum Spacetime realmente do que o próprio lore em si, né?
Exato. Porque o que você vai fazer em Lore já vai estar implementado, basicamente. E você, no Motion System, você tem que determinar como que a interface se comporta, né, em movimento. Então você vai usar muito o Spectral Spacetime para essa função. E Pedro, para a gente encerrar aqui, né, a gente falou então do Body Moving como uma ferramenta aí que foi revolucionária, que possibilitou, né, animadores criarem as animações que poderiam ser implementadas na web e tal. Depois o Lore, que trouxe isso para a versão mobile, facilitou também o acesso para muita gente dessa ferramenta e tal, e vem trazendo muitas ferramentas para auxiliar essa implementação. Também o Spectral Spacetime, né, principalmente a questão de documentação, de handoffs para dev, coisas que são mais de sistema, assim, né, parâmetros, tudo mais. E temos aqui o último que a gente separou como ferramenta principal, né? Como a gente normalmente, existem várias ferramentas dentro do Xmotion, mas essas aqui são as que a gente vê como principal, ou as que são as mais utilizadas também hoje em dia. Então, o que faltou a gente falar aqui é o Rive, né? O Rive, o que ele fez no meio dessas outras ferramentas foi facilitar a criação de animações interativas. E assim, o Rive não foi o primeiro, e o Rive não é o único a fazer isso. Né? Uhum. A gente teve várias ferramentas também, acho que uma chamava Haku, uma coisa assim. Eu acho que até o Framer tinha uma parada dessa também. Mas hoje em dia também tem um. Tem um, eu esqueci o nome agora, Pedro. A gente tinha conversado sobre ele no início, acho que é Fuse, uma coisa do tipo. Não lembro É. agora. Mas eu Que tem lembro, essa. o que eu lembro que trouxe, assim, um dos primeiros que eu lembro que trouxe essa possibilidade real de você ter animação interativa foi o Webflow. Só que o Webflow é a plataforma de criação de páginas, etc e tal, mas ele já trouxe exatamente essa possibilidade, Sim. né? E a gente sempre falou, pô, cara, imagina se a gente pudesse agora, que a gente consegue animar no After Effects e exportar em código, imagina se a gente consegue também exportar a questão da interatividade, né? E aí, no caso, o Rive, como você falou, não é o primeiro nem o último, e aí vão surgir vários outros, inclusive o próprio Lore, ele chegou com um update, né, de que agora Tem você pouco pode tempo, também cara. Acho fazer que tem interação. coisa Tem de um bem pouco mês, tempo. assim, Então, cara, vai ser semanas. toda hora vai ter uma parada nova, cara. E tipo assim, pode chegar um tão sinistro, às vezes, sei lá, vamos supor, daqui a 3 anos, 5 anos, o After Effects já vai ter. Então, tipo, não tem como saber. Mas hoje, o que tem se mostrado em grande evidência é o próprio Rive, que ele tem trabalhado cada vez mais com updates muito fodas, então tá bem fluido, tá bem tranquilo você criar animações dentro do Rive, então ele meio que mesclou uma pegada meio de After Effects, mas não chega a ser tão fácil, é meio chatinho você animar ali dentro, mas ali você tem o State Machine, que é exatamente você criar todos os estados da interatividade, entendeu? Então, Uhum. esse sistema que tem bombado pra caramba, e aí Isso que é o acabou o quê, poderoso cara? dele, né? Exatamente. E acabou que o Rive atualmente ele explodiu. A gente começa a ver até, por exemplo, jobs que aparecem aí, freelas e tal, tipo Rive Animator. Então já Uhum, começa a uhum. aparecer animador Rive. Inclusive, o próprio Duolingo também começou a trazer soluções para algumas coisinhas que eles tentavam fazer e que não dava para fazer com Rive, como por exemplo o lip sync. Então fazer, Exato. vamos supor, tu tá lá no aplicativo, tem uma determinada mensagem que vai ser falada. Com o Rive eles conseguem criar um lip sync em tempo real do que está sendo falado ali, algo que com o Lore seria bem complicado, né? Uhum. Então, essa é a ferramenta, né, cara, que hoje está mais em evidência. Então, tal de Phase também, que eu acho que é Isso, fez, aquelas. Phase, né? Que Phase é também tá. basicamente a mesma função do Rive. Né, Sim. a gente destaca, quando a gente fala de animação interativa, a gente costuma destacar o Rive pelas popularidade, né? Que nem assim, Sim. o After Effects não é a única ferramenta de animação de motion design, mas é o mais popular, é o padrão da indústria. Então, Uhum. o Rive, eu acho que ele também, o Rive está há muitos anos, né? O Rive parece que é novo para muita gente, mas está há muitos anos já no mercado. Mas acho que ele explodiu mais recentemente, porque um dos pontos é o Duolingo tá usando o Rive, o próprio Figma, o site do Figma, ele tem interações e tal, e tem animações que são feitas em Rive. Então também Uhum. tem essa parte. E o próprio Figma até,
ele tem ferramentas de motion, né, dentro dele. Então, digamos, falando assim, é mais uma ferramenta de UX Motion, né, o próprio Figma em si, mas, né, claro, aqui a gente não vê como a principal em meio a todas as outras que nós citamos aqui. Mas a grande questão do Rive é isso, é criar animações onde você pode, através ali do que é o State Machine, que é essa ferramenta deles, você criar ali, né, os parâmetros, se isso aqui acontecer, você faz isso, né? Depois que a pessoa faz tal coisa, isso aqui acontece. Você poder ter esse controle. E isso foi, né, o que trouxe o Rive para ter um papel de destaque, né, de grande evidência e tal. Mas como você falou, o Lore também está implementando isso. E a questão, por exemplo, que você disse do Rive, né, da animação construída nele, não ser, claro, o mesmo nível do que a do After, mas uma coisa boa é que o Rive ele consegue também importar o lore para ele. Então você vê que as ferramentas elas acabam, de certa forma, buscando formas de conectar entre si. Então você consegue criar uma animação com muita qualidade no After Effects, exportar em lore, para você ter essa exportação em código, e importar esse lore no Rive, e no Rive você construir as interações. Então, assim, como a gente falou aqui, Pedro, tem várias ferramentas, né? Essas aqui, elas têm seu impacto ou pelo o que ela trouxe de possibilidades que antes não existiam, ou pela facilidade que elas permitem certas coisas. Mas o que eu queria apenas reforçar aqui para encerrar, Pedro, é que também, independente da ferramenta, né, o mais importante, você como UX Designer, é você entender o que você está criando, né, o propósito daquilo que você está fazendo. A gente falou, por exemplo, do Body Moving, e aí, tipo, o Lore, ele também exporta para a web hoje em dia, mas tem gente que usa muito Body Moving porque algumas coisas específicas o Lore não exporta e tal. Mas você enfim, tem mais liberdade para configurar o que vai ser exportado e como vai ser exportado. Sim, né? mas tipo, eu quero dizer, independente da plataforma que você vai usar, né, o que é importante tipo, o propósito daquilo que você está construindo. Então, o Rive, ok, você pode criar animação interativa, mas pô, hoje em dia você também pode fazer isso com Lore, você pode fazer isso com Phase e tal. O que é importante, né, é não só conhecer essas ferramentas, mas entender, né, o princípio por trás dessas coisas, né, como é que você utiliza isso, porque ferramentas, a gente sabe como é que é, cara, a indústria ela vai crescendo, vai surgindo coisa, vai saindo coisa e tal. Até, eu sei que mudando um pouco de assunto rapidinho, mas tipo, eu vi um story seu falando a questão, por exemplo, de aprender sobre keyframes para implementar no 3D, né? Tipo, por mais que a base do que a gente ensina é After Effects, mas o olhar para o movimento, né? O olhar para o Os motion, princípios são universais. Time and space é universal. Tu vai ter no 3D, no 2D, tu vai ter no Rive, tu vai ter no Lore, que seja. Né? Time and space, então, quando você aprende animação, de fato, que é exatamente o quanto dura e a curva de entrada, de saída, etc e tal, isso aí você, independente se vai usar curva de valor, de velocidade, o princípio é o universal. Então, não se apegar à ferramenta. Né? Muitas vezes, assim, a pessoa fica nessa coisa de não, Rive chegou, agora é só Rive, acabou tudo. Não é bem assim. não Né? é. Então, você ter sempre essa cabeça aberta para as novas ferramentas que vêm surgindo aí, né? Que aí você vai ter uma liberdade criativa muito maior e você vai estar muito mais preparado para caso ali no momento que você precise usar essa ou aquela ferramenta, você saiba usar, né? Esses que a gente apresentou aqui, que é o Body Moving, Lore, o Spectre Spacetime e o Rive, você aprendendo esses 4, você vai estar muito bem servido, você talvez esteja preparado para pegar a maior parte da fatia do mercado, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Sacou? Pode acontecer algum update do After Effects junto com Lore, sei lá, alguma coisa muito doida que fica. Então não se apegar na ferramenta, é você se apegar nos princípios. Você se apegar exatamente naquilo que é imutável de uma certa forma, independente das plataformas. Sacou? Eu acho que é isso, né, Felipe? Perfeito. Acho que é isso, Pedro. Então, fechou. Acho que conseguimos cobrir aqui, como a gente falou, as principais, né? Existem várias ferramentas, mas essas são as principais. Valeu por mais um episódio e a gente se vê no próximo episódio do UX Motion Talks.
Tamo junto. Abraço. Valeu, Felipe. Valeu, galera. Aquele abraço. Prazer imenso ter você com a gente até aqui. E se quiser ir mais a fundo nesse conteúdo, confira os links na descrição desse episódio. E caso queira se aprofundar mais ainda nessa área que vem crescendo exponencialmente no Brasil e ao redor do mundo, acesse o xmd.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Abraço!